Antes de voltar lá para os meus 19 anos, né? Por fim da minha carreira de atleta e quase o começo da minha carreira de cantora, eu queria contar uma outra coisa que aconteceu, porque minha mãe era muito vitimista, adorava ser vítima, então quando assim ela queria chamar atenção, ela ficava doente. E aí ela tinha umas crises, às vezes ela tinha umas coisas sérias e às vezes ela exagerava um pouquinho nas atitudes dela. E ela era sempre vitimista, então ela dizia sempre: ah, meu Deus, não aguento mais essa vida, me leva logo, me leva. E a gente estava na mesa almoçando e ela começou com essa história de que, ai meu Deus, me leva, não quero mais viver aqui, não sei o quê. E aí eu inocentemente falei: oh meu Deus, leva a mamãe, porque eu não aguento mais essa lamentela dela, essa lamentação dela, não sei o quê. O meu pai, naquele momento, estava do meu lado, virou, me deu um murro aqui, que eu caí debaixo da mesa. Ele começou a me chutar debaixo da mesa, e aí me puxou pelos cabelos, começou a me bater e me dar porrada com a mão, dizendo que aquilo não era certo, que eu não devia pedir a morte da minha mãe, e que, nossa, gente, ele ficou fora de si, ele quase me matou aquele dia. E a minha mãe me tirou da mão dele, porque a minha mãe sempre me tirava da mão dele. E aí eu fiquei toda machucada e essa foi uma das vezes que eu me recordo muito bem dessa situação. Essa foi uma das vezes, né, que aconteceu. Uma outra vez que aconteceu uma coisa, eu já morava no Bengui, quando ele, numa das vezes das loucuras dele, ele começou a me bater com fio elétrico. Com fio elétrico, e ele separou um fio elétrico para bater na gente, para bater em mim, no Hamilton e na Ivone. Eu me lembro uma vez que ele pegou o Hamilton, ele bateu tanto no Hamilton, que o Hamilton ficou jogado no chão, desmaiado. E me lembro também uma vez que ele bateu tanto no Hamilton que a minha cunhada, a Ruth, veio para tirar ele porque não aguentava os gritos, né? Porque a gente gritava muito. Gente, era um sofrimento, era uma agonia. Cada vez que meu pai resolvia que queria bater na gente. E nesse dia ele queria bater na gente de fio elétrico. E aí ele me batendo com o fio elétrico, a minha mãe entrou no meio para tirar o fio elétrico dele. Ele deu uma lapada na minha mãe. E aí o que a minha mãe virou para ele e falou assim: essa mão que tu me bateu, tu vais me pagar muito forte. Tu vais me pagar com essa mão que tu me bateu. E depois de 2 dias, o meu pai, eu me lembro exatamente disso, dessa história, porque 2 dias depois o meu pai com a marreta, porque meu pai era pedreiro, trabalhava como pedreiro, com a marreta ele deu uma marretada no dedo da mão que ele bateu na minha mãe. E aí ele praticamente quebrou o dedo e ficou com o dedo enfaixado. E aí a minha mãe não lembrava disso, mas eu, como sempre, com a minha cabecinha diabólica, virei para ele e falei: tá vendo o que você fez comigo? Deus cobrou de você. E aí me olhou com aquela cara assim, né? Sim, e aí isso ficou marcado, acho que para ele, para mim e para minha mãe também. Uma das vezes que a gente apanhou muito, né? A Ivone era a que menos apanhava dele, porque a Ivone era o xodózinho dele. Era aquela que abraçava ele, que beijava, que estava sempre no colo dele. E, e foi a que menos apanhou. Eu fui a que mais apanhei e o Hamilton também. Eu tenho muita dó do Hamilton do que ele se tornou. Porque meu pai, quando a gente era pequenininho, ele dava bebida pra gente. Falava: vocês têm que começar a aprender a beber. Porque eu aprendi a beber com 17 anos, estou aqui, vivo, não sei o quê. Inclusive a bebida matou ele. E meu irmão se tornou alcoólatra. O Hamilton virou alcoólatra, mas essa é a história do Hamilton. A minha história, eu quero contar a minha história para vocês. Mas uma das coisas que eu sei que restou de toda essa violência
do meu pai foi que eu consegui me curar com atletismo, com esporte. O Hamilton foi para o alcoolismo e depois, graças a Deus, foi para os Alcoólicos Anônimos e saiu do alcoolismo. E a Ivone ficou neurótica de limpeza, ficou histérica de limpeza, que até os filhos dela, ela tratava como meu pai tratava. As crianças não podiam comer nada, ela não podia ver um farelo no chão, que ela era neurótica com as crianças. E restou essa neurose da limpeza para a Ivone. E para mim, eu fui para o esporte, né? Eu fiquei neurótica com o esporte, e era a minha vida. Eu vomitava na pista de atletismo, de tanto que eu me dedicava ao atletismo. E é isso, gente. Essa é uma fase da minha vida né, da minha relação com meu pai, com a minha mãe, que sempre me ajudou, que eu fiz os meus cursos por causa da minha mãe, meu curso de datilografia, tudo que eu já contei para vocês. Então, assim, o meu amor pela minha mãe, a minha dedicação, o meu respeito, a minha admiração por ela é por ela ter, apesar dela ter abandonado os outros filhos, comigo, com a Ivone, com a Milton, ela se dedicou na medida do que ela podia, na medida das condições que a gente tinha, que ela tinha. Ela cuidou da gente, ela foi a nossa âncora, né? O nosso ponto de apoio. E isso eu tenho que agradecer muito à minha mãe, porque muitas das coisas que eu sou hoje também eu devo a ela. E muitas das coisas que eu não faço hoje, como roubar, como ser uma criminal, ou sei lá, também devo ao meu pai, né? Porque com a ignorância dele, com a estupidez dele, com toda com todo o sofrimento que ele viveu, ele alguma coisa de positivo ele passou para a gente, alguma coisa de positivo ficou dentro da gente. E eu ainda tive a graça e tive a felicidade de me reconciliar com ele antes dele partir, antes dele ir embora desse mundo. Mas isso eu vou contar para vocês já quando eu estiver em São Paulo, quando eu chegar em São Paulo. E aí eu vou contar essa história, tá bom?